A arte nasce onde o silêncio tenta morar. Ela brota no corpo que resiste, na voz que insiste, nos gestos que o mundo tentou calar. A psicologia antirracista nos lembra que nenhuma subjetividade está isolada. Como defendem as autoras que estudam os atravessamentos de raça, gênero e sexualidade, o corpo não guarda só feridas, guarda também memória, gesto e possibilidade. Paula Rita Bacelar Gonzaga aponta que descolonizar a psicologia é um gesto ético, e talvez seja por isso que a arte sempre reaparece como um lugar de cuidado e respiração. É ali que muitos recriam um mundo, quando o mundo não os reconhece. Pintar, cantar, escrever, se montar-se, nada disso é apenas expressão. É sobrevivência, é brecha, é reconstrução. Neste documentário, convidamos você a atravessar essas brechas conosco, a escutar artistas que, cada um à sua maneira, transformam dor em linguagem e fazem da criatividade um mundo de existir. Que essa caminhada abra espaço para sentir e para perceber o quanto a arte desde sempre tem sido um território de resistência. Bem, estamos aqui com a primeira entrevista com o Sérgio Dias, né? Artista, cantor, ator, poeta, vice-presidente da Casa Chama, arte educador, entre outras facetas da arte. Vamos fazer algumas perguntas para ele em relação ao nosso tema, né? Arte e resistência pelos olhares da psicologia e a relação, né? Principalmente de um artista negro, a vivência, né? Bom, iniciando, né, o nosso eixo, quem é você quando está criando? Eu sou uma pessoa como qualquer outra que tem desejos, tem anseios, tem preocupações e principalmente preocupações políticas. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com os novos pretinhos, com quem está chegando aí, e eu enredo a minha arte para esse caminho, sabe? Para um caminho de resgate da cultura mesmo, sabe? Sim. Afrodiaspórica, para que esses meninos que estão vindo, eles entendam de onde eles vieram, para poder construir e entender melhor para onde eles vão. Então, quando eu estou criando, eu sou mais um artista político. Falando disso, né? Você disse que você tem essa relação com a juventude que está vindo, a juventude negra que está vindo. Isso é uma das coisas que te move a cantar, por exemplo, né? O que te move a cantar, desenhar, escrever, a compor? Sim, então, o que me move a cantar, a escrever, a compor, esse movimento ele parte da visão que eu tenho da vida e de onde eu acho que isso precisa ser mudado. Eu enxergo a arte como um instrumento de mudança muito grande, até mesmo porque a arte ela atinge muito mais rápido as massas, as pessoas, ela transforma. Então eu uso a arte com essa responsabilidade, sabe? De conseguir atingir as pessoas e mudar certas coisas que eu acho que são necessárias para a melhoria do total, principalmente a desigualdade, que eu acho que é o que ferra tudo, sabe? Então eu uso a arte para isso, para poder deixar o mundo um pouco mais igual. E quando você descobriu que a arte era o seu jeito de existir no mundo, quando, como, é uma parte sua, né? Como é que isso faz parte de você? É uma forma sua de existir no mundo? Então, eu acho que desde que eu nasci, eu já nasci permeado de arte. Minha família toda tem laços bem fortes com a arte. As pessoas que a vida foram me dando de presente também, sabe? Sempre tiveram essa relação. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Começou tudo lá atrás, na minha ancestralidade, até que eu conseguisse ver meu avô, minha avó, minhas tias. Aí entram os amigos, aí por aí vai. Que forma que você vê e qual é essa forma que o racismo atravessou sua trajetória e como isso aparece na sua arte? Então, Pedro, esse é um tópico bem complicado. O racismo é terrível porque
Tem muita gente que fala que não sente o racismo, né? Mas eu acho que para não sentir o racismo, você tem que estar muito alienado sendo negro no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda essa questão racial ainda chega a ser pior, talvez por ser o lugar que recebeu mais parcelas de negros, né, diasporizados, e por ser um dos únicos lugares no mundo que receberam esses negros que tem o racismo como um colorismo. Porque o nosso racismo ele é colorista. Então o problema no Brasil do racismo é esse, sabe? Não é xenofóbico, não é porque é de outro lugar, é porque é preto. Aí dói mais, porque ele se torna estrutural e as pessoas, até mesmo os próprios pretos, sabe, começam a praticar esse tipo de racismo, que é uma coisa que vem também da desigualdade social e ela agrega muito essa desigualdade social, ajuda para que o Brasil esteja cada vez mais desigual, que o preto cada vez mais esteja morrendo na favela, que o preto esteja cada vez mais no subemprego, que o preto esteja cada vez mais 2 passos atrás do resto da sociedade toda. Esse racismo me fez ficar muito mais resistente, mais resiliente, ao ponto de conseguir entendê-lo e lutar contra, erradicar e criar, embasar a minha arte de uma forma que quem consome não vai passar por isso ou aceitar, sabe? Esse tipo de opressão mesmo, porque o racismo é uma opressão. Sim, sim. Você tem algum tipo de silêncio que você precisou transformar em som, em cor, em verso? Então, sempre, né? A gente sempre tem silêncios. A arte é para isso, né? A arte é para essa transformação. Quando eu falo que a minha arte é política, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Trazer esses gritos que às vezes eles se tornam até gritos ancestrais, sabe? São gritos de pessoas da minha comunidade, da minha família que foram abatidas, que ficaram atrás com toda essa opressão, com toda essa dor, e hoje eu tô aqui para redimi-los. Para fechar, né, esse nosso top de Já? entrevista, uma pergunta provocadora. Se sua arte fosse um grito, o que ela estaria dizendo agora? Eu ainda ouço alto e vivo o grito dos meus ancestrais. Mas esse grito não está no ouvido, ele está embutido dentro de mim desde tempos imemoriais. Parem de nos matar. Seja forte e resista. Resistente, insista, mesmo que a cada passo que você der, esse impulso te empurre para trás. Eu acho que é o que me define. Esse é um trecho de um poema meu que chama Vozes Ancestrais. É esse grito, sabe? É o grito dos meus ancestrais que ecoam e vai reverberar para todo sempre. Valeu, Pedrão. Então, estamos com Dona Eva aqui, né? Dona Eva Gonzaga, fazendo entrevista com ela agora, que é poetisa, escritora, diretora de teatro, uma pessoa muito ligada dentro da arte, fazendo essa entrevista agora em relação um pouco até à ancestralidade. Algo a mais a acrescentar, Dona Eva? Ativista, né? Que eu sou ativista social e política e cultural. Bom, vamos começar a entrevista, a primeira parte, né? Vamos falar aqui, quando você começou a escrever, o que te fez pegar o lápis pela primeira vez? Foi uma forma, né, de expressar tudo que eu tinha dentro de mim e não podia falar. Porque quando eu peguei no lápis pela primeira vez, eu tinha uma idade muito pouca e a cabeça muito centrada, porque me obrigaram a ser adulta antes da hora, sofri muito na escola antes da hora, e como eu não podia falar com os adultos, porque naquela época a criança não se expressava muito, eu tinha que escrever, e eu escrevia. Que vozes te acompanham quando você cria? De mulheres da tua vida, da tua história? Olha, eu trago as vozes da minha avó,
paterno, da minha bisavó paterna, porque os maternos eu não tive, e principalmente da minha mãe. Toda vez que eu tenho que escrever, eu tomar uma decisão dentro da arte, eu lembro da minha mãe, principalmente, e da minha bisavó. O que significa ser uma mulher negra de 70 anos criando arte no Brasil hoje? É uma questão muito séria, porque a gente tem três, enquanto mulher, enquanto idosa, a gente tem três muros para a gente passar, né, ultrapassar, que é a questão do etarismo, a questão do racismo e, né, a questão do misógino, né, que é Misoginia. misoginia, que acaba com os nossos direitos e acaba com o nosso poder, muitas vezes, de decisão. Então, são muros que a gente tem que ultrapassar de qualquer jeito, no peito ou na marra. E para você, o que significa ser uma mulher negra de 70 anos criando arte no Brasil hoje? Uma lutadora, porque nós temos muros para a gente ultrapassar que nos atrapalham na vida, tolhindo os nossos direitos, né? Nos deixando à parte da sociedade. E esses muros têm nome: racismo, misoginia, etarismo, que esse Brasil nosso é um país de segregação e intolerância, principalmente com a mulher idosa e negra. Seguindo, o teatro pode ser um espaço de cura? Como? Com certeza. Porque o que acontece? Quando você está atuando, você está despejando naqueles que estão te vendo de forma bem nublada, bem, né, sutil, toda aquela carga que você tem e que às vezes você não consegue expressar com as pessoas, mas dentro do palco, ali você é dona daquele espaço, você consegue dominar aquele espaço e ainda jogar toda essa carga para as pessoas. E aí tem retorno. Você entende que a pessoa está te entendendo e tem aquele retorno que te conforta. Muito bom. O que você aprendeu dirigindo e convivendo com artistas mais jovens? Pergunta, hein? Eu aprendi que eu posso transitar em todas as idades. Eu posso transitar, ser uma adolescente, eu posso ser uma adulta, uma idosa, eu posso ser uma pessoa antenada e às vezes a pessoa retrógrada. Dentro desse universo, eu posso ser tudo. Principalmente fazer sair de mim aquela criança que a gente nunca perde, aquele adolescente que a gente insiste que fique, porque é uma fase muito linda da vida. E se você pudesse dar um conselho às mulheres negras que estão começando a criar, qual seria? Bom, eu acho que a primeira coisa que a mulher negra que está começando a criar agora, ela tem que ter muita força, ser resistente, não deixar que as pessoas atropelem a arte delas e, contra tudo e contra todos, resistir. É necessário resistir o tempo todo, porque elas vão encontrar muito atropelo pela frente, muita gente, muita casca de banana para elas caírem. Mas uma mulher negra não cai, porque quando a mulher negra se movimenta, todas as mulheres negras movimentam junto. E é nessa força que elas têm que meter o pé e ficar e resistir. Para terminarmos a nossa entrevista, qual palavra te define como artista e mulher? A palavra que me define, eu acredito que resiliência. Pode dizer por quê? Porque a coisa que é mais importante na nossa vida nós entendermos que o outro não vai nos entender, não vai nos ler como nós estamos nos lendo. Terminamos a entrevista aqui agora. Muito obrigado, Ana As Eva. ordens. Até a próxima. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem?
Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista. Estou aqui com Thiago Deco, né? E, Thiago, me conta um pouco da sua história, se apresenta. Eu trabalho com teatro há 15 anos, ininterruptos. Comecei em Ribeirão Preto. Aqui foi mais aqui em Itabira, mais em escola, né? No colégio. Mas sou ator mesmo. Comecei em 2010. Foi surgindo as outras coisas, né? Me formei em audiovisual, me formei em técnica arte dramática. Com o tempo, ator, diretor. Hoje professor de teatro, autor também. Um pouquinho de tudo. Produtor. Como que a arte te atravessa? O que ela revela sobre você? Eu acho que a arte, ela deixa a gente transparecer coisas que normalmente a gente não quer ou não tem necessidade no momento. Eu acho que ela vira uma arma pra gente defender as nossas ideias ou defender ideias de outros que a gente acredite. Dá uma potencializada nas coisas, né? No palco a gente levanta a bandeira que for necessário. Isso já emenda na próxima pergunta, né? Que é, quando que você entendeu que o palco podia também ser uma espécie de espelho? Quando você percebeu que o palco tinha esse papel de espelho? Já tem uns 15 anos, no início ali, de como eu comecei no teatro, era realmente conhecer um novo mundo, né? O mundo do palco. Começou como um hobby, né? Algo a mais para eu fazer, eu achava interessante, eu sempre achei o teatro bonito, mas como eu tinha essa distância por conta da timidez, eu não trabalhava muito. Um dia eu resolvi me aventurar e, assim, acho que pro terceiro ano do teatro, que eu já tive contato com a Bolinha Monteiro, que é minha amiga e diretora há anos, foi onde eu comecei a enxergar que não era só fazer comédia, não era só fazer um drama, que dava pra gente colocar os nossos ideais, as nossas ideias, nossas opiniões no palco, nos personagens, para transmitir alguma coisa que a gente queira, alguma mensagem que seja necessária para o momento. E aí foi mudando a minha visão de teatro. Aí começou também a eu me aventurar com textos, escrita. E o que muda quando você se transforma em drag? É uma versão aumentada do Thiago. Eu percebi, trabalhando com drag, trabalhando com a minha Ravena, no caso, que a minha drag nasceu num espetáculo que chama Gaiola das Loucas. A minha Ravena é mais um personagem que eu tenho, assim como eu tenho o Lino, como eu tenho a Lua, como já tive o Argan, entre outros. A Ravena Guerra é um personagem minha, não é um trabalho de drag. Você sente que ser um homem branco influencia o modo como você é visto no meio artístico? Ah, sim. Não tem nem como falar que não. Porque existem os privilégios, né? Existe a visão dos outros sobre as outras pessoas. E, querendo ou não, ser branco chama mais atenção, o pessoal dá mais oportunidades, né? E não tem como. Eu tive um relacionamento com um homem negro onde o grupo dele eram de pessoas negras e eu via a dificuldade que era deles se virarem para conseguir os trabalhos. E de que forma que você lida com esse privilégio e com a responsabilidade de ocupar esse lugar? Nesse processo tem pessoas negras, tem pessoas portadoras de deficiência, que também, assim, hoje em dia nos editais de teatro, sempre tem essas visões também de inclusão. Então, tem também a questão de pontuação, o pessoal dá uma forçadinha, né? De, se tiver pessoa negra, tem tantos de pontos, tal. Essa consultora de acessibilidade, ela é uma amiga minha que é deficiente visual. Então, assim, o que der para trabalhar com todo mundo, estando aberto para trabalhar, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, né? Tá aberto a possibilidades para todo mundo tem algo a entregar. Como que a arte pode abrir espaço para essas outras vozes, né? Negras, trans, periféricas e etc. Todo mundo tomando vergonha na cara, né? De parar de fechar o nicho, mas se você quiser auxiliar de alguma forma através da arte, tem que abranger para tudo quanto é público, não tem jeito.
Para dar uma fechada, quando você se monta, o que o teu corpo está dizendo pro mundo? É muito. A drag é muito particular, né? Vai de cada um, da luta de cada um, da vivência de cada um. Então, eu acho que é muito particular o que você vai falar que eu luto por tal coisa. Não adianta você lutar por X coisas se você nunca passou por isso, Entendi. sabe? Eu não posso falar de pessoas negras porque não tem como. Eu sou branco, eu não vou passar o que eles passam nunca, assim como trans, por aí vai. Então, o que o meu corpo, o que o meu corpo, como Ravena, como drag, pode falar é tratar da homofobia, dos problemas que a gente passa com isso, de preconceitos, da bullying que a gente passa pela escola, em época de escola, que depois que de mais velho, que eu fui cair a ficha de tipo, nossa, eu sofria, né? Por uma coisa que eu nem sabia que eu era ainda, né? Que na época de escola eu jurava que era hétero. Mas eu jurava que era hétero porque eu não tinha convivência. Na sociedade não tem essa normalização do ser homossexual. Então, o normal é ser hétero. Na época da escola, além disso ser o normal, eu era tímido pra caramba, então eu não tinha noção das coisas. Levou um tempo pra eu entender que, tipo, eu não sou assim. Eu não sou esse Thiago. Tanto que tem muita gente da época da minha escola que me vê, que me viu, que me encontrou depois, tipo, estou diferente, né? É porque eu não era aquele que você conhecia. Eu sou outra pessoa. Se comparar o Thiago de hoje com o Thiago da época de colégio, vixe, totalmente diferente. É isso. Muito obrigado. Imagina. Espero ter respondido tudo certinho. Respondeu. Se tiver alguma outra coisa para responder Bem demais. que tenha vindo de, pode falar. Depois de escutar essas histórias, algo fica evidente. A arte não fala apenas do mundo, ela o refaz. Os estudos sobre subjetividade negra mostram que sobreviver muitas vezes é inventar caminhos onde não havia estrada. E como lembram autoras como Leila Gonzalez e Neuza Santos Souza, ser atravessada pelo racismo não é só experiência externa, é um trabalho interno, psíquico que exige força e reinvenção. A arte nos ensinou aqui que resistir não é só lutar contra o que fere, é também criar o que ainda não existe. Ao longo deste filme, percebemos que o racismo, o machismo e a LGBTfobia não são apenas estruturas externas, são forças que atravessam a subjetividade, moldam o sentir, o pertencer e o existir. E como lembram Leila Gonzalez e Neuza Santos Salles, o sofrimento racial se inscreve no corpo e na psique, pedindo elaboração no silêncio. As experiências desses artistas nos mostram que a criação reorganiza a vida, transforma silêncio em gesto, dor em movimento, ausência em presença. A psicologia que se descoloniza, como defende Paula Rita Barcelar Gonzaga, entende que não há cuidado possível sem considerar raça, gênero e sexualidade como partes vivas da experiência humana. Ela precisa abrir espaço para escutar esses corpos como produtores de conhecimento e não exceções. E ao falarmos dessa branquitude, como apontam pesquisadoras como Márcia Ramos, é necessário reconhecer privilégios, assumir responsabilidade e decidir usar esse lugar para ampliar vozes, não para ocupá-las. Que este filme te acompanhe como um convite, o de olhar para o mundo com mais cuidado, para a psicologia com mais coragem e para a arte com o respeito que ela merece como um território de cura, de memória e de resistência. Que essa história não termine aqui, que ela comece em você.